Bom dia, galera tricolor, tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Maxson Cruz, colaborador da Webflu desde dezembro de 2019. Eu vim aqui hoje comentar um pouquinho aí com vocês, né, sobre essa final do Campeonato Carioca aí. Acredito que todos vocês, assim como eu, tiveram uma noite, uma madrugada muito triste, difícil aí para dormir, né? Mas os dias seguem, a vida segue, né? E o Fluminense segue aí firme e forte com a gente. Bom, galera, falando sobre essa final, né, do Campeonato Carioca, assim, ontem eu fiquei muito indignado com algumas coisas, sabe? Eu sou assim, eu sempre procuro expor a minha opinião, né? A crítica, né? O que eu penso, os elogios também, sabe? Eu tenho nesses dias ficado assim, bem assim, neutro, sabe? Fazendo publicações e tudo, mas depois de ontem, eu acho assim que não dá mais, sabe? E antes, assim, que alguém não consiga me entender, eu não tô falando por causa de ontem, tá? Mas falando no decorrer do ano inteiro, sabe? Eu acho que já tem muito torcedor, sabe, reclamando, né? Muitos também, não só por causa de ontem, sabe? Mas vou tentar falar dessa sequência de jogos aí com o Flamengo. A gente teve ali, né, a final da Taça Rio, quando nós vencemos, todo mundo elogiou o esquema tático que o Fluminense entrou em campo, conseguiu anular o Flamengo. Nós empatamos em 1-1 na final da Taça Rio, vencemos nos pênaltis. Teve o primeiro jogo da final do Carioca no domingo agora, domingo passado. Nós perdemos por 2-1. Na minha visão, naquele primeiro tempo ali, o Fluminense fez um primeiro tempo assim ruim, sabe? O segundo tempo o Fluminense já foi melhor, deu um sufoco no Flamengo, mas em falhas defensivas, tá? E falha coletiva. Todo mundo criticou muito o Egídio daquele carrinho que ele tentou dar no Gabigol, que na minha opinião ele foi uma jogada equivocada, mesmo que não só porque saiu o gol, alguém de repente podia vir, tentar impedir o gol, mas foi uma jogada equivocada, na minha opinião. E ontem, eu acho que, sabe, foi uma partida que o Fluminense fez, sabe, muito abaixo, sabe, do que é a história do Fluminense, do que o Fluminense representa para a história do futebol carioca, brasileiro e mundial, sabe. Aí já vou ser direto ao ponto, mas eu já vinha falando, sabe, interagindo muito em grupos de WhatsApp. Eu até fiz uma publicação na Webflu, se eu não me engano, acho que na terça-feira, se não me engano foi na terça, sobre uma escalação que eu entraria para o jogo de ontem. Embora nos jogos anteriores do segundo da final tenha dado certo essa formação que o Odair escalou, eu acho que ontem o Fluminense não poderia ter entrado com essa formação e com essa escalação. A gente tem que ser sincero, pessoal. O que eu enxerguei, pelo menos, o Fluminense até se comportou bem defensivamente, só que o Fluminense ofensivamente não foi bem, tá? O Fluminense ontem, por exemplo, eu acho que no jogo inteiro eu só contando com aquelas finalizações do primeiro tempo, eu acho que o Fluminense só deu ali 5 finalizações no jogo de ontem, tá? Se alguém tiver... se eu tiver errado aí, vocês podem me corrigir aí nos comentários, sabe? Eu acho isso muito pouco para um time que precisava ser campeão e precisava fazer uma diferença de 2 gols de diferença para poder levar o título ontem, entendeu? Eu dei uma sugestão de escalação ontem, eu tiraria um desses volantes, que o Odair adotou essa formação aí com 3 volantes, eu tiraria um e colocava um atacante de velocidade na frente. Porque o ímpeto ofensivo do Fluminense foi muito abaixo nesses jogos, na minha opinião. Defensivamente se comportou bem,
mas eu acho que faltou uma chegada maior no ataque, sabe? E é aquilo que eu falo, eu sinceramente eu sou um crítico ao trabalho do Odair, já desde o início do ano. Quando o nome dele foi cogitado ano passado para vir no Fluminense no final do ano passado ali, que foi em dezembro, eu fui contra, eu não gostei da sugestão do nome dele para ser técnico do Fluminense. Eu sou um torcedor, pessoal, assim, que eu não fico preso em ver jogos só do Fluminense. Eu gosto de ver tudo quanto é tipo de jogo, quando eu posso. E eu olhando o Internacional ano passado, assim, nos momentos decisivos como foi que a gente passou ontem, com ele no comando técnico do Fluminense, o desempenho que o Fluminense teve ontem, por exemplo, foi muito parecido com o desempenho que o Internacional do Odair Hellmann tinha. Em jogos decisivos, esperando muito o adversário, muito retraído para um momento decisivo, né? Eu uso muito como exemplo, aí muitos vão discordar, você está usando pontualmente essas situações, mas infelizmente é aquela hora, né, como diz um ditado, é a hora onde a onça bebe água. O Odair Hellmann ele chegou na final da Copa do Brasil com o Internacional ano passado, chegou nas quartas de final da Libertadores. Vamos para a Libertadores primeiro, eles enfrentaram, né, o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo foi aqui no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-0, lá no Beira-Rio foi um empate de 1-1, o Internacional acabou sendo eliminado. No jogo do Maracanã, assim, me surpreendeu bastante. O Internacional jogou, por exemplo, nesse jogo, para não perder, para perder de pouco ou para tentar levar um empate. Para vencer não jogou, sabe? Chegou em casa, tendo que fazer 3 gols nesse time do Flamengo é muito complicado você fazer. É complicado às vezes você fazer 1, 2, que dirá 3. Em casa não conseguiu reverter. Final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, primeiro jogo foi na Arena da Baixada. O mesmo panorama. Não vi o Internacional querendo ir para cima. Perdeu o primeiro jogo por 1-0 do Atlético Paranaense. Em casa sofreu uma derrota de 2-1. Então, assim, nesses confrontos decisivos que o Odair Hellmann teve no Internacional no passado, o Internacional empatou um jogo, perdeu 3, sabe? É um retrospecto ruim, sabe? E nessa particularidade dele com o Jorge Jesus, esses confrontos, ele não venceu nenhum confronto com o Jorge Jesus, né? Até hoje, aí somando Internacional e Fluminense. Então, assim, para eu tentar traduzir para vocês o que eu estou querendo dizer, sabe? A gente sabe que o nosso elenco é limitado, sabe? A gente tem muita dificuldade ali em algumas posições, nas laterais, a gente fala muito, meio campo, o ataque até que é um pouco ali razoável, mas eu acho que hoje, gente, o nosso problema é técnico, sabe? E me preocupa bastante porque a gente não tem muitas opções aqui no mercado brasileiro. Infelizmente, o nosso país está ficando escasso de bons treinadores. Hoje, eu gostaria de ver um treinador no Fluminense, mas ele está empregado. Acho que ele não pediria demissão de onde ele está, embora está passando por dificuldades para vir para o Fluminense de jeito nenhum, que é o Thiago Nunes. Sim, que ele é um técnico que faz algo diferente e deu o resultado que ele conquistou 2 títulos pelo Atlético Paranaense. Embora tem muitas pessoas que digam que foi ali um trabalho emendado com o do Diniz, tudo bem, mas teve os méritos dele. Sabe, muito torcedor comenta, por exemplo, poxa, o Diniz não tinha resultado, mas tinha um padrão de jogo e tal. O Diniz ele tentava o diferente, infelizmente não deu certo, sabe? Eu vejo muitos torcedores, assim, é triste com a saída do Fernando Diniz do Fluminense, que o trabalho dele era diferente, mas não deu resultado. Agora com o Odair Hellmann, a gente não tá vendo assim nada de diferente, né? O pessoal usava muito uma frase, né? Assim, eu prefiro jogar feio e ganhar do que jogar bonito e perder. Mas com o Odair Hellmann, o Fluminense joga um futebol feio, pragmático, também não tá vencendo. Mas, galera, é complicado. Hoje, eu acho, assim, que o Fluminense tem que fazer uma mudança, sabe? No seu comando técnico.
Eu acho que vai ser iminente no decorrer do Campeonato Brasileiro, porque eu não vejo, gente, assim, o Odair querer mudar a mentalidade dele, que ele tem algumas coisas, sabe? Então acho que vai ficar arrastando uma coisa que lá na frente a gente pode trazer prejuízos pra gente mais uma vez, que é todo ano, mais um ano, a gente ficar brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Hoje é dia 16 de julho, o Campeonato Brasileiro parece que vai retornar aí entre os dias 8 e 10 de agosto. Então o Fluminense vai ter em tese aí 3 semanas, sabe, para poder treinar, trabalhar, se preparar para esse Campeonato Brasileiro. Eu acho o seguinte, que se tiver que fazer a troca de treinador, eu acho que tem que ser agora. O Fluminense não pode esperar. Livres aí no mercado, a gente tem o Cuca. Não sei se ele aceitaria vir pro Fluminense. Mas é isso aí, galera. Vamos levar nossa vida aí. Torcer que tudo dê certo pro nosso Flusão esse ano aí, beleza? Webflu, desde 2011, levando o Fluminense até você. Tchau, tchau, galera.